Fofas, então o negócio é o seguinte: atualmente nós estamos vivendo no período da interoperabilidade. O Charles Hoskinson ele falou nesse artigo aqui, e eu achei excelente o que ele comentou sobre os projetos que têm foco em interoperabilidade entre comunicação entre diversas blockchains, ou seja, como se fosse a internet das blockchains. Imagina que hoje cada ecossistema ele funciona independente e individualizado, né? Por exemplo, na blockchain da Ethereum rodam vários protocolos DeFi da rede Ethereum e eles não se comunicam diretamente com outras blockchains. Haverá em um futuro próximo todos os projetos que focarem na interoperabilidade em fazer o cruzamento dos dados. Você vai poder se comunicar diretamente com outros ecossistemas e fazer o swap simples sem fazer toda essa parte burocrática que é de você, às vezes, utilizar algumas pontes, algumas bridges, de você ter que mandar para uma corretora, converter por um outro ativo de outro ecossistema e mandar para esse mesmo ecossistema. Então, por exemplo, você quer transformar Ethereum e quer transformar Ethereum em BNB. Atualmente você teria que mandar para a corretora, trocar por BNB, tirar da BNB para tirar da Binance para colocar na Binance Smart Chain. Então é todo um processo. Só que no futuro, né, os projetos e blockchains que focarem na interoperabilidade, na conversa entre diferentes blockchains, na minha opinião, e na opinião do criador aí da Cardano, Charles Hoskinson, será o futuro das criptomoedas e será as que vão performar melhor. Então, por exemplo, aqui, no caso ele sempre dá umas espetadas no caso da Ethereum, eu acho isso uma putice, tá? Do cacete, o cara atacar a Ethereum. Acho isso uma coisa de bocó, mas tudo bem. Mas uma coisa que eu concordei com ele, basicamente, é que sim, o Ethereum ele possui um ecossistema muito engessado e que não se comunica com outros blockchains, que não tem, pelo menos eu nunca vi, pessoas da equipe do Ethereum dizer em resolver problemas de interoperabilidade com foco em comunicação direta com outras blockchains. No caso de projetos com interoperabilidade, né, existem vários aí que estão surgindo ao longo do tempo e que, na minha opinião, são, digamos, os projetos subvalorizados de hoje que podem ser muito valorizados no futuro, justamente por utilizarem criarem um ecossistema de comunicação com outras blockchains que pode criar uma internet de blockchains, onde elas se comunicam entre si. E entre elas está a Cosmos, a Polkadot, a Avax, a Avalanche, tá? Depois eu vou mostrar para vocês no CoinMarketCap. Como a gente conversa aqui com pessoas que gostam de fazer trade, que gostam de fazer análise gráfica para tomar decisões no curto prazo, eu também gosto de falar com aquele investidor que quer especular num ativo de longuíssimo prazo e que quer plantar hoje para colher daqui a 4 anos. Então, assim, na minha opinião, todos os protocolos que estão conectados de alguma forma a essa ideia de interoperabilidade, de conversa entre diferentes blockchains e comunicação e troca de dados entre essas diferentes blockchains, transformando a internet em um novo tipo de internet com dados limitados e escassos, eu acredito que a Cosmos, a Polkadot, a Vax, a Elgrand, entre várias outras aí, são projetos que podem conversar muito bem. A Cardano também, tá? Então o Hoskinson aproveitou, né, a oportunidade para invadir o Ethereum, né, falar mal do Ethereum, na verdade, dizendo que a plataforma prende os usuários em seu ecossistema. Ou seja, é como se ele está falando como se o Ethereum fosse tipo a Apple, né, a iOS. Ou seja, você tem que, para você transformar, você passar dados para o seu computador, você tem que instalar aquela bosta daquele iTunes. Para você sempre fica engessado dentro de um sistema, você não consegue ter uma conversa simples, por exemplo, com o Windows, né? Que nem o Samsung. Você baixa o Samsung, você conecta o seu Samsung ao seu computador, você passa as fotos sem você precisar instalar uma porra de um programa que ingessa aquele ecossistema, né? Que contamina aquele ecossistema. Então, praticamente, ele falou que uma plataforma, né, que prende usuários em seu ecossistema, é uma plataforma que realmente vai ficar presa ao passado. Ele acredita que os usuários, as informações devem ser líquidos. O que ele quer dizer com isso? Que a gente deve usar livremente os dados e trocar esses dados entre outros tipos de ecossistemas livremente. E aí ele até comenta que por isso que ele concentra, né, o projeto da Cardano na compatibilidade entre diferentes blockchains que comunicarão com a Cardano, né? Então, como diz o Ethereum, eis aqui, nós somos um código aberto, queremos ser como a Microsoft,
só que daí você tem que usar o Internet Explorer, o ActiveX, trancar todos os nossos conteúdos, digamos assim, todos os nossos aplicativos descentralizados dentro do nosso próprio ecossistema. Tá? Então, os usuários, eles não têm aquela liberdade por si só de você trocar por BNB ou trocar por Cardano dentro da blockchain da Ethereum. Você não consegue utilizar um protocolo da Ethereum, uma Uniswap da vida, e trocar por Cardano, por exemplo. Você não consegue fazer isso. Né? Na Binance Smart Chain você consegue lá pegar a tua BNB, trocar por Cardano, você consegue trocar por Algorand, você consegue trocar por Avax, então você consegue trocar e ter essa comunicação com outras blockchains. Já ele acha que o blockchain da rede Ethereum é muito engessada, nesse sentido de obrigar as pessoas que utilizam esse ecossistema de DeFi somente ali dentro, né? Você não consegue converter de forma simples apenas utilizando pontes, né? Talvez utilizando algumas pontes você consiga trocar, tá? E aí ele estava comentando, né, que acha que nos próximos 3 a 5 anos o que acontecerá é que a nossa indústria convergirá para um momento de Wi-Fi, onde simplesmente todas as blockchains que utilizam protocolos DeFi vão se comunicar entre si. E não importa qual ecossistema você vai estar utilizando, você vai conseguir migrar muito mais facilmente os seus ativos em diferentes corretoras descentralizadas de diferentes ecossistemas diferentes. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que conforme não acho que, por exemplo, a Polkadot deverá se tornar forte para anular a Cardano. Eu acredito que não, acredito que as blockchains elas vão conversar entre si. Quem tiver Polkadot vai conseguir fazer swap simples para ADAS, que ao mesmo tempo vai conseguir fazer swap simples para Ethereum, sem você precisar necessariamente ficar tirando lá, muda de rede, vai na MetaMask. Tá? É uma tecnologia ainda muito arcaica o que a gente está passando. Tá? Ela é avançada para muita gente, né? Sem contar toda a função de carteira, né? De você ter que decorar a sua carteira, você não consegue simplesmente decorar um número gigantesco da sua chave pública para você passar a sua carteira publicamente para outras pessoas te enviarem saldos. A gente vê que a tecnologia das blockchains, das criptomoedas, ela ainda tem um espaço muito grande para crescer, né? Para evoluir, tá? Então, para o futuro, tá, pessoal? Eu acabo usando o dinheiro dos rendimentos de várias pools que eu tenho, investindo nesses projetos como a Solana, como a Avax, como a Cardano, como a Polkadot, que são essas que têm essa intenção de focar na interoperabilidade, na solução de problemas de escalabilidade de outras blockchains e assim por diante. Então, eu acabo utilizando a grana que eu faço com as piscinas, né, provendo liquidez para os mercados, para comprar e estocar ativos que, para o longo prazo, acredito que podem ter grande valorização. A Avalanche é uma delas, tá? A Avax é uma delas, é um dos projetos aí mais fortes que vem. Eu até vou mostrar aqui para vocês. A internet, né, das finanças, que quer também focar na solução de interoperabilidade entre as blockchains, ou a internet das blockchains. Vai fazer a comunicação, a integração de diferentes blockchains. E é isso que eu aposto. São esses projetos que eu acredito que são o futuro. Que nem o Charles Hoskinson falou para 3, 4 anos. Eu não sou fã do Charles Hoskinson, só para deixar claro aqui, tá? Tem gente que paga pau dele e tal. Mas assim, acho que ele faz ataques desnecessários para a comunidade da Ethereum. Ele fica, né, puxando essa bola de treta. Mas praticamente, eu acredito que eu concordo com ele, né, nessa questão de que o futuro dos investimentos será as blockchains que vão ter essa proposta de comunicar entre si, né, e trocar diferentes informações e que você vai poder fazer swap simples e utilizar corretoras descentralizadas para você trocar e comprar ativos totalmente de forma descentralizada. Aliado a esse fato, o PayPal liquidando os nossos USDT, os nossos USDC, ou seja, os nossos DAI, os nossos dólares digitais que são emitidos ou não por empresas, ou que são os dólares digitais emitidos por empresas centralizadas, ou no caso do DAI, descentralizadas, ou no caso do VAI, que é a imitação aí do DAI, do ecossistema do DAI e da Maker na Binance Smart Chain. Eu acredito que nós vamos ter esse tipo de comunicação entre elas, tá?